encerra o jogo, acho que foi a maior cobrança da torcida, né? Que tinha direcionado vaias pro Rony, pro Shailon e também para todo mundo quando se encerra o jogo. Como é que você, como presidente, vê essa atuação? Na verdade, você tem que analisar jogo a jogo, né? E cada jogo teve uma história, né? Você perdeu pro São Paulo, jogando mal, aí você teve expulsão, aquelas coisas todas, são coisas aceitáveis. Não é aceitável você perder para uma equipe que está disputando o mesmo campeonato que você. Nós jogamos nossa vitória do Fluminense no lixo, jogamos, né? Hoje era um jogo imprescindível, mas eu tenho que reconhecer, o Criciúma organizado foi melhor o tempo todo, jogou melhor o tempo todo. Nós não entendemos o jogo, não conseguimos entender o que estava acontecendo no jogo, né? E foi um momento, não adianta ficar contando historinha, a gente tem que ser verdadeiro. Hoje foi um dia, um dos piores dias, um dos piores jogos do Atlético, né? O Atlético saiu na frente, o primeiro tempo não foi tão bom, mas o segundo conseguiu ser 1000 vezes pior. Mas por quê? Eu vou falar por quê. Primeiro, o Emiliano, pode ser caneleiro que for, quando você perde a referência, acabou, cara. Então, eu infelizmente, eu sou assim, tem que falar. Ele é o caneleiro, mas ele pressiona lá no zagueiro e tal. Luiz Fernando não é centroavante, é um cara acima da média. Outra coisa, mas é jogador de lado. Nós perdemos referência, desorganizamos, o time ficou totalmente espaçado. Tava 1-1 ali, eu tava pedindo a Deus pro jogo acabar. Vai pra culpa na zaga? Não. Pedro Henrique foi o melhor jogador em campo. Pedro Henrique, Romão, nosso goleiro Ronaldo, né? E, cara, os caras tudo lutou, correu. O problema é que nós não conseguimos encaixar na estratégia do Criciúma. O Criciúma foi melhor o jogo todo, organizado, compactado, trabalhando bem a bola, sabe das suas limitações, e chegou aqui e respeitou muito o Atlético. Por quê? Porque fez um grande jogo, jogou futebol, e no fim ali, né, o último lance, o Ronaldo foi expulso justamente porque o time tudo desorganizado, né? Então o atacante ia fazer o gol, ele tentou, mas aí depois a falta foi muito bem batida. A gente tem que ser verdadeiro, não adianta que eu vim aqui ficar inventando, protegendo, não adianta. O maior problema é meu. Hoje eu saio daqui muito frustrado, porque nós perdemos para um time, primeiro jogo aqui que nós perdemos dentro da nossa casa, para um time que vai brigar com a gente. É a nossa realidade, né? Você vê ali uns jogadores que vêm jogando bem, igual o Haldney, estava cansado, muito cansado, correu demais, mas não conseguiu competir, né? Nosso entendimento, a nossa leitura, infelizmente ela não aconteceu. Pagamos um preço altíssimo. Tem dia que é frustrante, é dia assim que a boca fica amarga, que parece que o futebol é a pior coisa do mundo. Infelizmente é o que eu sei fazer. Eu tenho que estar aqui à frente, eu tenho que estar aqui conduzindo e sendo verdadeiro com vocês. Adson, boa noite. Lucas Cal na zaga e o Rony iniciando as jogadas, foram as duas piores decisões do Jair no jogo de hoje? Cara, eu vou te falar. Eu acho que o Emiliano, quando nós perdemos a referência, um jogador que briga, que luta, porque ele estava lutando, estava brigando, né? E essa questão também, o menino é um menino novo, mas o jogo estava tranquilo, porque o Lucas Cal dá essa tranquilidade. Aí nós desorganizamos tudo, com toda sinceridade. É culpa só do Jair? Não. Foi escolhas infelizes. Infelizmente nós temos alguns problemas crônicos que eu enxergo isso, né? A gente vai ter que avaliar isso, né? Mas hoje foi um dia assim muito ruim, foi um dia péssimo, e essa derrota para mim foi o que mais doeu até agora. Boa noite,
Boa noite, Adson. Você falou que essa foi a derrota que mais doeu, muito por conta da situação, da circunstância, da expulsão do Ronaldo no final. Também. Começa tudo de novo, por favor. Não é pela expulsão do Ronaldo. Também. Nós não jogamos nada. Que hora que nós fomos superior ao Criciúma? Que hora? Teve alguns momentos aqui no primeiro tempo, mas a gente tinha um centroavante de referência. Aí, cara, desorganizou tudo, espaçou. Desculpa até, mas eu tenho que falar pra você, não foi a expulsão do Ronaldo. Até a expulsão do Ronaldo, o Criciúma mereceu e foi infinitamente melhor que a nossa. E outra coisa, não adianta pouco nem conta, nem arbitragem. A árbitro não complicou nada, pitou o jogo normal. Não vem transferir responsabilidade. Ninguém pode fazer isso. Eu não aceito isso. E eu não vou transferir também. Só que o Atlético, dentre os clubes emergentes da Série A, tem elenco suficiente para fazer melhor. Você falou dessa questão do elenco. Na sua visão, o que mudou, principalmente em relação à última partida em que o Atlético mudou tudo. Teve o poder reativo, conseguiu a virada e hoje foi totalmente diferente, foi justamente o inverso, né? Cara, eu acho que foi tudo um pouco. Não sei se a gente mentalmente não entramos preparados, mas eu vi no primeiro tempo, principalmente, muita luta, muito esforço. E depois piorou tudo. Aí depois, cara, segundo tempo, cara, foi muito bom o resultado, até a expulsão do Ronaldo, por tudo que nós fizemos no jogo. Então, não adianta, eu sou verdadeiro, a maior responsabilidade é minha. Hoje dói na alma. Pior derrota do Atlético no Brasileiro. E foi merecido. Não adianta, nós jogamos bem. Teve 3, 4 jogadores nossos que jogou num nível. O resto, com toda sinceridade, né? Então vamos ser justos, ser verdadeiro e é esse meu pensamento. Ô Adson, importante essa sua entrevista, a gente aqui ao vivo, para te perguntar o seguinte: a sua avaliação do que você precisa melhorar no time do Atlético com os reforços que vão vir, ela muda de um jogo para o outro? Assim, ganhou do Fluminense, você imaginou, não precisa contratar muito, aí joga desse jeito e perde um jogo como esse, não, vou ter que contratar muito. Ela muda ou você tem uma programação definida disso? Cara, nós podemos muito mais do que foi oferecido hoje. Não adianta. Se eu for avaliar as contratações pelo jogo de hoje, aí eu tenho que desesperar, né? Não foi pelo jogo de hoje, né? Nós podemos muito mais. Nós temos que tomar as decisões com mais rapidez. O tempo do jogo, ele tem tempo, é tudo marcado, né? Então, com toda a sinceridade, cara, hoje foi um dia muito infeliz. Contra o Fluminense, nós pode olhar aí nos números, até antes a expulsão, Criciúma teve mais posse de bola, Criciúma teve muito mais definições, né? Então mais chance. Não, cara, vamos ser realista, verdadeiro. Hoje foi um dia, não adianta historinha, né? Hoje é um jogo para sentir muita dor. Talvez é um jogo que talvez no campeonato ele vai te machucar o campeonato inteiro, vai fazer falta. Escreve tudo que eu tô te falando. Watson, poucas vezes eu vi o Shailon ser tão vaiado no Ascioli como ele foi hoje. Como é que você viu isso? Cara, assim, ele não passa por um bom momento, mas não é só ele, né? Não é só ele, e ele não tem conseguido jogar bem. A gente tem que ser verdadeiro, né? Ele parece que está sem confiança, ele roda só para trás. Toda bola que pega, roda para trás. Toda bola que ele pega, roda para trás. Um meia e um atleta igual ao Shailon, que tem a nossa confiança, o nosso carinho, cara, erra girando para frente, erra tentando um passe vertical, erra fazendo alguma coisa. Eu quero até te dizer que o Max, o Alejo entraram bem no jogo, né? Mas eu não gostei de outras coisas que eu vou evitar ficar falando, porque eu já falei muito sobre isso. Adson, boa noite. Quero te fazer uma pergunta sobre a visita recente da comitiva da Arábia Saudita, as instalações do Atlético. Qual foi a impressão deles com o Atlético? E você vê com bons olhos essa comitiva, para quem sabe talvez ser investir, né? Para vir investimento para a SAF do Atlético.
Quem sabe no futuro próximo? Isso foi uma coincidência, né? Nós, através de boas relações que nós temos, desculpa, foi uma coincidência. Não tem nada a ver com SAF. Nós estamos tentando SAF por todos os caminhos seguros. Se não for seguro, não vai, né? Tem um fundo de investimento que acredita no Atlético. É duro que um fundo de investimento, quando vê uma pelada dessa, time jogando um bolão desse, né? Deve dar uma coragem neles de investir, né? Então, cara, Deus me livre. Hoje, né? E eu não quero crucificar todos os jogadores. São os jogadores que vão tentar lá competir com o Cuiabá, que nesse momento acho que empata com o São Paulo, né? Se eu não me engano, tá jogando muito. Se for lá jogar desorganizado desse, toma um sacode igual o Fortaleza. Então, nós temos time para muito mais. Hoje, tudo foi errado, né? Nós tivemos time desorganizado, não teve encaixe, nós não conseguimos competir em momento nenhum com o Criciúma. Foi no individual, às vezes, na força, e quando é assim não funciona, pagamos um preço caríssimo por isso. Adson, doutoriza a bola. Eu gostaria de saber, em muitos momentos, né, a torcida vaiou bastante. Isso é reflexo apenas da partida de hoje, ou você acha que o torcedor vê como um... O torcedor, ele tem toda a razão. Todo mundo tem um time. Quando você vê seu time jogando desse jeito, envolvido, não conseguindo achar o adversário, encaixar, parece que fisicamente nós estávamos arriados, alguns jogadores. Mas não é um trabalho físico. Isso é questão até emocional, é correr errado demais. Quando você corre errado demais, o Romão, para mim, que é um dos principais jogadores do Atlético e que foi para mim um dos que salvou, chegou num determinado tempo aí, faltando uns 10 minutos, ele já estava, ele pegava a bola, não tem ninguém para aproximar, não tem organização, né? Então, infelizmente, a gente precisa esfriar a cabeça, pensar muito. Os jogadores sentir também a dor que eu estou sentindo, que eu espero, né? Porque essa derrota, ela vai ser marcada por todo o campeonato, porque é uma derrota dentro da nossa casa, com um jogo de 6 pontos. Então, essa vitória nosso Fluminense ficou para trás, porque era pra gente, no mínimo, tá ruim demais, não vamos perder o jogo, né? Aí se ataca igual o Índio e ficou tudo aberto aí foi o preço que nós pagamos da nossa organização de jogo durante toda a partida. Presidente Adson Batista, finalizada então, a entrevista coletiva na sala de imprensa do estádio Antônio Bacioli. Muito bem, obrigado, Felipe André. Adson Batista, e a fala dele depois dessa derrota de 2-1 para o Criciúma no Ascioli.